Olá, pessoal! No vídeo de hoje eu venho fazer a resenha do livro Desejo e Escândalo, o primeiro livro da série True Love. E se você gosta desse tipo de vídeo, gosta de resenha, gosta de indicação de livros, não esquece de deixar seu like aqui, compartilha esse vídeo com os amigos e se inscreve no canal se ainda não é inscrito. Bom, gente, é sobre esse livro aqui que venho falar hoje com vocês, Desejo e Escândalo, o primeiro livro da série True Love, da autora Lorraine Hecht, não sei se eu tô chamando o nome corretamente. Bom, esse livro foi uma grande surpresa para mim, porque eu já tinha visto falar muito dessa série, mas eu não sabia mesmo se era uma série boa, se eu iria gostar ou não. E aí minha amiga, que já leu toda a série, que estava querendo reler, me chamou para ler e disse que eu ia amar o livro, e ela tinha razão, eu realmente amei esse livro. Eu tinha comprado ele, né, porque tá na minha meta de leituras desse ano, começar essa série e também começar uma série da Lisa Capes, né, que é Os Mistérios da Bow Street. Então essas são as duas séries de romances de época que eu pretendia começar esse ano. Comecei essa agora, né? E vou começar a de Lisa Capes agora também nesse mês. Esse daqui, na verdade, eu li mês passado, em julho, e a de Lisa Capes eu vou começar agora em agosto. Mas vamos falar do livro aqui, tá? Esse primeiro livro, ele é uma introdução sobre toda a série, né? Porque a gente conhece todos os filhos da Edith True Love, né? Uma viúva que ela acabou adotando crianças bastardas. Mas no início do livro, o que a gente sabe é que essas viúvas, elas adotavam, elas recebiam essas crianças, né, bastardas, que os pais não queriam, mas para matá-las, tá? Não era para criar. Em troca, elas recebiam uma boa quantia em dinheiro, né? E aí a Edith acaba não fazendo isso, ela acaba não matando os bastardos e ficando com eles. Então são 5 filhos que ela tem. E aí essa série vai contar a história desses 5 filhos. Nesse primeiro livro aqui, a história é do Mike True Love, e o Michael é filho bastardo de um duque, que é o Duque de Hadley. Não sei se eu tô chamando os nomes corretamente. Mike, ele teve uma infância muito difícil, né? Porque a Edith era muito pobre, ela era uma viúva que ficou sem nada, né? O marido não era rico, não era um lorde, não tinha terras, então por isso que ela deve ter ficado sem nada, acredito eu. Não conta a história da Edith detalhadamente nesse livro aqui. Eu deduzo que ela ou era casada com um homem que não tinha posses, ou era casada com alguém que perdeu essas posses. Eu sei que ela ficou sem nada e por isso que ela começa a aceitar os filhos bastardos, né, dos nobres, para poder conseguir algum dinheiro. Só que o Michael, apesar de ele ter sido muito bem criado pela Edith, né, ter tido amor ali, porque ela criou muito bem os filhos, ela considera esses filhos dela mesma, mas ele mesmo assim cresceu revoltado, porque ele sabia que era filho bastardo de um duque. Então ele sabia que ele merecia muito mais do que ele tinha. Eles passavam necessidade, apesar de ter amor, mas não tinham dinheiro, né? Então ele passava necessidade, trabalhava no pesado. Tem uma parte aqui que ele disse que limpava a sujeira dos nobres, inclusive do próprio duque, né, pai dele, e ele nem olhava para ele, né, por ele ser ali inferior, ser considerado ali inferior por não fazer parte da nobreza. E ele sabia que ele fazia parte, que aquele lugar que o filho do duque, né, estava ocupando como filho primogênito, né, como o herdeiro ali de tudo, aquele lugar era dele, porque ele era o primeiro filho. Isso revoltava bastante ele. Então ele cresceu revoltado, mas ele conseguiu fazer fortuna, conseguiu se tornar um grande empresário, muito rico, muito bem sucedido. Mesmo assim, ele ainda não estava feliz com tudo que tinha conquistado, porque ele só estaria completamente feliz quando ele conseguisse se vingar do duque e principalmente conseguisse que ele aceitasse ele, né, que ele reconhecesse ele como filho dele, como filho legítimo dele. Bom, o Mike, ele tem um plano. O plano dele é fazer com que o filho legítimo do duque perca tudo em jogos, né? Um dos irmãos do Mike tem uma casa de jogos e ele quer que o irmão dele, né, o filho legítimo do duque, perca tudo, perca as propriedades, dinheiro, terras, e também depois ele ainda vai perder a noiva, a prometida do filho do duque. E essa prometida, além de ser a noiva do filho do duque, né, do filho legítimo, ainda é a protegida dele ali. Bom, a noiva é a Aslin, também não sei se eu tô chamando o nome corretamente, mas se escreve assim, Aslin. A Aslin, ela perdeu os pais muito nova e ela tem uma grande herança, ela tem uma grande fortuna. Os pais dela também eram nobres, então ela é uma Lady Aslin. Mas
mas os pais deixaram ela sob responsabilidade, né, do duque e da mulher do duque, a duquesa, para que eles criassem ela. O plano é o seguinte, ela vai casar com o filho do duque, ela já está prometida a ele desde que os dois eram crianças, mas caso ela não case, quando ela chegar aos 25 anos, ela tem direito a receber a fortuna dela, né, o que iria para o marido, né, como dote, vai ficar para ela. A Asley já está certa de que vai se casar com o filho ali do duque, né, porque eles foram criados juntos, ela foi preparada para isso, para ser a futura duquesa ali, né, então já tá tudo certo até que Mike Trelawney aparece no caminho desses dois. E aí o Mike vai acabar conquistando a Asley, né, para colocar ali sua vingança em ação. Bom, não vou dar muitos detalhes, porque a partir daí, né, a partir dessa parte, tudo que o Mike vai fazer vai ser para conseguir executar ali sua vingança, né? Ele já tem tudo planejado nos mínimos detalhes, mas ele vai acabar se apaixonando pela Asley, assim como a Asley vai acabar se apaixonando por ele. Aí é que vai ficar o questionamento, será se o Mike vai continuar com seus planos de vingança, que inclusive é seduzir a Asley, né, tomar a Asley do seu irmão legítimo, né, o filho do duque ali, e arruinar ela, né, para provar que o duque não tem condições nem de criar bem o filho, né, o filho legítimo, tanto que ele vai perder tudo, todo o dinheiro, né, esse é o plano do Mike, e nem tinha condições de criar bem a protegida, tanto que ela foi arruinada por um bastardo. Se ele vai colocar em prática ou não a vingança dele, aí vocês vão ter que ler o livro para saber os detalhes, porque eu não vou contar. Agora eu vou dizer para vocês o que eu achei desse livro, assim, maravilhoso, gente, sério. O livro perfeito existe e ele está aqui. Eu fiquei, assim, impressionada com o desfecho do livro. Tem um plot de milhões aqui que eu não estava esperando que isso acontecesse. Eu fiquei chocada, de boca aberta, pasma, tudo, porque eu não esperava. Sério, me surpreendeu demais e eu amo quando o plot me surpreende nesse nível aqui. O começo do livro, ele foi um pouquinho lento, né, porque é mais a vingança ali do Michael, ele colocando em prática, ele se aproximando da Asley, ele se aproximando do irmão, né, legítimo, do filho lá do Duque. E aí eu achei um pouco lento o início, mas depois que o livro engata, eu não conseguia mais parar de ler, pra vocês terem noção, eu li ele bem rápido, nem conseguia esperar por minha amiga, a gente tava lendo juntas, e eu simplesmente ia lá pedir spoiler, ela não queria me dar, porque ela dizia que se desse spoiler, eu ia me arrepender depois, e ela tinha razão, porque o plot é de milhões, e se eu soubesse ia perder a graça. E aí eu não conseguia esperar por ela, eu queria ler desesperadamente para saber o que ia acontecer. A gente conhece os outros filhos da Edith, os irmãos do Michael, né, como ele mesmo diz ali, são os irmãos dele, é a família dele, e não o Duque, o filho do Duque, a duquesa. Ele não considera eles como família. Tudo que ele quer é ser reconhecido, mas ele ama a família da qual ele faz parte, como ele foi criado ali por eles. E eles são muito unidos. É muito fofo acompanhar a harmonia ali, a união deles ali. Muito, muito lindo. E eu ficava pensando, Michael, você tá tão bem aí, pra que fazer isso? Pra que se vingar? E me incomodava muito quando ele deixava claro que ia usar a Asley, mesmo quando ele já estava começando a se apaixonar por ela. Então, no início eu não gostava do Michael, eu ficava meio com o pé atrás, eu gostava dele, né, porque mocinho com passado triste, conquistar a gente não tem como, né. E aí ele já tinha me conquistado, mas mesmo assim eu ficava com o pé atrás, eu pensava, se ele fizer mal pra Asley, se ele usar ela na vingança, eu não vou ter como defender ele, não vou gostar dele, mas ele é um mocinho, assim, incrível, maravilhoso, tá na minha lista de crush literário já, né, do segundo semestre, porque eu já tenho muitos crushes literários esse ano, eu decidi fazer dividir ali, né, crushes do primeiro semestre e crushes do segundo semestre, e ele já tá na minha lista de crushes do segundo semestre, inclusive esse livro aqui também já tá na minha lista de favoritos desse ano. Eu tô amando os romances de época que eu tô lendo, porque eu tô lendo pouquíssimos romances de época, esse é o segundo que eu li, mas são, assim, romances incríveis, tanto que o que eu li lá no primeiro semestre entrou na minha lista de favoritos, né, e esse daqui também já é um dos favoritos. O livro é incrível. Outra coisa também que eu amei foi ver o outro lado da nobreza, né? Não é o primeiro livro que eu leio assim, né? Os da Lisa Capos traz muito isso. Na série dos Hathaway a gente vê bem, né, o lado ali das pessoas que não são nobres, mas os Hathaway acabam assumindo ali a nobreza, né? Eles acabam conquistando um título ali. Então, de uma certa forma, eles entram ali naquele mundinho. Na série das Quatro Estações do Amor, tem também a nobreza, de uma certa forma, né? Porque as protagonistas, algumas, as que não são nobres, mas elas se casam com nobres. Nesse caso aqui, também é basicamente assim, né? O Michael, ele não é um nobre, ele é um bastardo, mas ele acaba se envolvendo com uma pessoa da nobreza, né? Que é a Asley, ela é uma lady. Mas a gente vê como era a vida dele antes de ser nobre, antes de ser rico, né? Porque de uma certa forma ele não é nobre, ele é um filho bastardo
bastado, então ele nunca vai poder assumir aquele lugar ali, apesar dele querer tanto ser reconhecido, mas ele sempre será o filho bastardo, né? Mesmo que o Duque assumisse ele ou não. Não tô dando spoiler, tô só fazendo aqui uma suposição. Mesmo que o Duque assumisse ele ou não, ele sempre seria o filho bastardo do Duque, né? E aí a gente vê o outro lado, né? De como é sofrido a vida de quem não tinha títulos, de quem não tinha terras, de quem não tinha condições financeiras. Eles eram relegados ali, eles eram chamados a escória da sociedade, não eram aceitos em lugar nenhum. Ninguém queria se envolver com eles, né? O pessoal ali da nobreza se achava superior a eles. E ainda era pior com quem era bastardo. Eu fiquei muito chocada quando eu descobri que os filhos bastardos eram dados para serem mortos, gente. Que horror, né? E ainda por cima, os que sobreviviam, como é o caso dos filhos da Edith Trulove, né? Que ela não matou nenhum deles. Mesmo assim, eles eram considerados ali símbolo do pecado. O duque que cometeu o erro dele, né? O nobre que cometeu o erro dele, continuar a vida dele ali sem nada lhe afligir, sem nada lhe atingir. Mas o filho que não teve culpa, não pediu para nascer, não tem culpa dos erros do pai, era considerado ali um pecado, um pecador, não podia se aproximar dele. Era a escória da sociedade. Se aproximasse dele, a pessoa seria tão ruim quanto ele, como coisa que ele tinha culpa, né? Do erro que o pai cometeu, né? E de ter sido abandonado ali. E no final aqui do livro, né? O próprio Michael, ele tenta mudar essa realidade dos bastardos, porque era bem complicado. Ele tenta fazer isso, tanto que ele tem um orfanato para acolher os bastardos, e ele quer colocar lá na Câmara dos Lordes, ele tenta colocar uma lei que proíba, né, a entrega dos bastardos para serem mortos. Eu adorei demais saber esse outro lado da nobreza, né, inclusive é um lado real. A autora conta aqui na nota, né, que ela foi pesquisar mais e que era um fato realmente que acontecia, né, os duques, os condes, os lordes em geral, as pessoas ali da nobreza, eles faziam isso. Outra coisa também que começaram, né, para tentar controlar o número de bastardos, eles começaram a culpar as mulheres. As mulheres eram que seriam culpadas por os filhos bastardos. E o lorde lá, o homem, o rico ali, que tinha títulos de terra, continuava sem culpa nenhuma, né? Gente, é sério. Bem complicado. E saber que isso era real, né? Que não é uma ficção, que... Claro que a história do Michael é uma ficção, mas, no geral, essas coisas aconteciam mesmo, né? Os bastardos, eles eram dados para serem mortos. A autora contou que fez a pesquisa aqui, né? E descobriu isso. E aí ela até disse que deu essa licença poética ali, né? Para deixar os filhos da Edith Trulove vivos, né? Para poder contar a história. Então eu tô muito ansiosa para continuar essa série. Ainda não tenho os outros livros, não sei se eu vou conseguir ler esse ano, porque eu tenho uma meta de leitura para cumprir, né? Mas eu tô muito ansiosa para ler e eu já vi falar que os outros são assim incríveis também. Bom, gente, era isso que eu tinha para falar para vocês. Espero que vocês tenham gostado dessa resenha. Me conta aqui nos comentários o que você achou. Me conta se você já leu essa série e me dá dicas, né, para os outros livros se são realmente bons, se eu vou gostar dos outros livros. Eu amei esse. Sim, incrível, incrível, incrível. Uma das melhores leituras que eu fiz nesse segundo semestre, com certeza. Compartilha esse vídeo com os amigos, né? Se inscreve no canal se ainda não é inscrito e nos vemos nos próximos vídeos.